Se existe um médico interno, se atentos aos pensamentos, este médico pode constatar e orientar sobre a causa dos desconfortos. Que fazer para o equilíbrio e o que evitar para não perturbar a harmonia? Joana de Ângeles assim recomendou. As boas leituras enriquecem a mente, o consciente, poder intelectivo, imaginativo, capacidade criativa. E ainda a memória. Acalma o coração, o inconsciente. Estimula o progresso. E existe no fundo de cada mente, e se a mente é uma emanação do espírito, o fundo é o espírito, uma vasta rede de progresso, uma vasta rede de potenciais de progresso e sublimação reclamando trabalhos. Só uma boa leitura já evitaria isso que você perguntou. Eu vou de novo. Se existe um médico interno, se atento aos pensamentos, esse médico pode constatar e orientar sobre a causa dos desconfortos. Que fazer para o equilíbrio e o que evitar para não perturbar a harmonia. Só essas boas leituras já seriam suficientemente para recobrar o equilíbrio e criar uma ambiência não perturbadora dessa harmonia. E ainda tem as boas músicas, os bons ambientes, as boas companhias e tantas outras coisas. E dentre todas essas situações, a oração, a visualização, a meditação. Se com a oração eu posso criar até pensamentos novos, força de atração, se eu criei um pensamento novo que é uma força de atração, qual a qualificação desse pensamento? É harmonia? Então ele vai encarnar a harmonia. Ele criou a ambiência para a encarnação da harmonia que vem da superconsciência, do reino de Deus em nós. A visualização, eu vou minuciar como eu quero que se processe essa encarnação. O que eu quero que aconteça na minha vida. Em todos os quadrantes psicobiofísicos, morais e espirituais. As boas leituras, boas músicas, tudo criar o ambiente. Agora, o que eu quero encarnar, tendo esse pensamento como força de atração para atrair algo, para qualificá-lo, para ser incorporado nele, transformado em ideias, em palavras, em ações. Então são coisas simples. Mas não consigo orar. Então aprende a respirar. Concentrar na respiração é oração. E não só concentrar na respiração é oração. A própria respiração, o ar, é um medianeiro de qualidades indescritíveis. O que é que eu quero que esse ar traga para mim? Porque ele tem o poder de entrar no meu universo fisiopsíquico, moral e espiritual, não só de acalmar inicialmente a área psicobiofísica e mergulhar nos centros de forças e levar a encomenda à própria consciência. O ar. E se eu aprender a relaxar, a concentrar minha atenção naquilo que pretendo? Com Jesus somos maioria. Quando a Vilma me mostrou esta mensagem numa casa espírita que frequentávamos,
só de pensarmos no nome de Jesus e repeti-lo como um mantra, ou no nome de Maria, ou do próprio Deus, ou de um espírito amigo, estabelecemos uma frequência. Jesus, ou Maria, ou simplesmente Deus, ou o espírito amigo, ou simplesmente o vir a ser, o desejar paz, repetir o mantra paz, equilíbrio, esperança. A gente já muda a frequência e recebe o atendimento devido. Quando penso negativo, procuro cortar esse pensamento e continuar com o positivo. Mas às vezes volta esses negativos, então começo a cortar e assim consigo mudar os pensamentos. Na realidade, não é só cortar. Eu comecei a criar. Então, eu reconheço que eu estava criando algo não muito bom. Mas está aqui. Agora eu começo o positivo e vou transubstanciar o negativo. Vou envolver o que antes era negativo e transformá-lo em positivo. Por isso é transformar as trevas em luz ou iluminar as trevas. Então a luz vai mergulhar nas entranhas das trevas e torná-las luz. O pensamento positivo vai abraçar o negativo, permear toda a sua estrutura com a proposta positiva e transmutá-lo em positivo, sem envergonhar-se deste. Ser espírito é estar imune à sensibilidade descontrolada, direcionando uma fluidez de amor. É isso? Vamos ver se é isso. Então, ser espírito com E maiúsculo é estar imune à sensibilidade descontrolada, direcionando uma fluidez de amor. Não poderia ter sido mais perfeita a sua síntese. Porque o espírito é uma síntese de virtudes no mais alto nível que ele já conseguiu até então. É o nosso Deus interior. Então ele está imune a essa sensibilidade descontrolada. Quem está sobre a regência dela é a alma que está próxima do oceano, do oásis dela, que é o inconsciente. Embora o superconsciente no espírito está dentro do inconsciente, ele não se deixa, à semelhança de uma flor de lótus, e o inconsciente, o pântano, não se deixa transformar em pântano. O que causa a doença no indivíduo? 2 pontos. Quando o interno está desarmônico, quando absorvo elementos do externo e incorporo ao ambiente desestabilizado, ou as duas situações simultâneas? As duas. E precisamos entender aqui, quando você fala, o que causa a doença no indivíduo. Aí você põe 2 pontos. Agora, o que causa? Quando o ambiente interno está desarmonizado. Mas qual o ambiente interno? Só pode ser o da alma. Porque se for o ambiente interno do espírito, a superconsciência, lá não existe a enfermidade. Lá existe tudo que foi sublimado da. Então, quando absorvo elementos do externo e incorporo ao ambiente já desorganizado, há uma somatização, ou as duas coisas.
Então, quando André Luiz, e aqui no nosso livro, no capítulo 9, doenças da alma pode somatizar no corpo. Então, doenças da alma pode adoecer o corpo. Então, veio da desarmonia íntima na alma, vindo do subconsciente, que é uma fração do inconsciente, e o comportamento indevido da alma, que obedece mais ao inconsciente do que ao superconsciente. Ou mais o meio exterior com seus atrativos do que a sua essência consciencial. Então, agora, esse comportamento em desalinho, a alma pode adoecer o corpo. Ou a alimentação indevida no corpo, o que eu registro pelos sentidos, pela audição, do que está em voga no meio, a maledicência, por exemplo, com a visão, tato, olfato, paladar, tudo que eu registrar, ou até pela alimentação das suas variadas formas, ou dos seus matizes diferenciados, eu posso adoecer a alma. Então, algo da alma em desalinho, vindo do inconsciente para o subperispírito e físico, ou algo desse vindo somatizar, gerando novos instintos, perturbando o sub e ainda agravando mais do que já está o inconsciente. Então, quando percebemos a desarmonia interior ou exterior, é hora de parar e pensar um pouco. Começar o processo de oração ou de respiração, de relaxamento, concentração, até chegar um estado meditativo, sempre intencionando a solução para a causa tormentosa ou para o efeito tormentoso, buscar a correção das causas. Tive um comportamento em desalinho esta última semana, onde fiz uma pegadinha com um colega de trabalho. Quando percebi, tive um arrependimento. Tive um arrependimento imenso por ter tirado o equilíbrio dele. Na realidade, se Deus é a suprema sabedoria, a inegável onipresença e a incomparável onipotência, sabendo que você tinha esta matriz, essa possibilidade de ser influenciado por outrem que estava fazendo a mesma coisa, ele elegeu o elemento que precisava passar pela coisa, pela pegadinha, para ver como ele reagia. Se ele soltava os leões de dentro dele, ou a virtude oposta, a compaixão, o perdão, a indulgência, a benevolência. Então ele teve uma oportunidade belíssima e parece que não aproveitou. E você teve uma lição incomparável e aproveitou. É para isso que existem as lições. Então Deus usa a atitude de um ser deseducado ainda, que ele não pode exigir que ele tenha algo diferente, para dar uma lição naquele que já estaria pronto para educar-se. Se o que está pronto para perdoar e foi ofendido por alguém que não sabia senão ofender, esse cumpriu seu papel. O outro, se revidou a ofensa, perdeu a oportunidade de crescer. É assim que funciona a lei. Então nós aprendemos a teoria e quando temos essa teoria, ele envia a situação para praticar a teoria. E se nós não aproveitamos, por isso que é fato quando fala tudo, todas, sempre. Então não tem como. Então qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos. Disse quais? Todos. E o que é o bem? O bem de todos é o eterno princípio. O bem é tudo aquilo que promove todos ao mesmo tempo, sem ferir quem quer que seja. Pensei que todas as coisas que poderia ter acontecido com ele e eu seria responsável.
Então pensei que todas as coisas que poderiam ter acontecido com ele, eu seria responsável. Jamais. Você tem a sua parte de responsabilidade. Então, quantas vezes não admitimos que ainda vivem consciências que se comprazem com isso? Fato incontestável, principalmente aquelas que vêm sabendo que temos algumas deficiências, usar-nos por invigilância para criar tal situação. No mínimo, você foi uma médium. Então, só passando pela experiência. Agora, uma médium vigilante, que não vai aceitar as encomendas de outrem e incorporá-las e servir de instrumento em desalinho. Podemos ter todo o conhecimento, podemos já compreender todas as diretrizes. Desta forma, teremos que convencer todos os seres com os novos propósitos. Não seria convencer a palavra adequada. Então, nós já temos tudo isso. Então, a nossa exemplificação, ela permeará todos os seres em nossas vivências, todos os seres dentro de um mundo e todos os seres em todos os mundos. Por exemplo, eu não tenho que convencer um incrédulo ou um ateu que Deus existe. Ele é que tem que me provar que ele não existe. Eu não tenho que convencer ninguém que eu tenho certeza da reencarnação como lei da natureza. Alguém que nela não acredita é que tem que me convencer que ela não existe. Então, nós temos que, na realidade, nos convencermos nós de que esse ensino teórico é o que necessitamos para a execução da nossa transformação prática. Se nós estamos convencidos, e esse estamos no plural, quer dizer, convencemos os nossos elementos constitutivos, que é a melhor proposta que temos até então. Agora, no nosso entorno, o que vai ser convincente é a exemplificação, ou seja, o que estamos fazendo com esse conhecimento em nossa vida. E quem nos conheceu no ontem e nos observa no hoje, só se não quiser enxergar para ver a mudança. E estar sempre consultando a consciência, como falamos no início. Eu sou hoje melhor do que ontem? E a minha intenção é ser amanhã melhor do que hoje? Kardec foi claro. O pensamento é tudo, a intenção é tudo. Se eu tenho intenção de ser melhor e assim mesmo ainda machuco alguém, o alguém que foi ferido foi colocado por Deus em meu caminho para quê? Para ser uma vítima inocente? Ou alguém que estava pronto para passar pelo efeito da causa de outrora? Porque não existe efeito acontecendo na nossa vida hoje em forma de conflitos dilacerantes se não houve causas no passado. Deus não é masoquista. Ele vai enviar sempre para o nosso meio, se ainda não aprendemos totalmente as lições, alguém que precisa passar pela situação baseado na minha experiência de vida. A esses que não despertaram, como podemos auxiliar sem violentar consciências? Auxiliando-nos. Joana de Ângeles, no segundo livro, nós estamos aqui para reconciliar-nos conosco mesmo. Se eu estou em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, basta eu fazer em mim as reformas que eu desejo no mundo. Se consertar dentro, segundo Chico Xavier, fora tudo ficará perfeito. O único mal a temer, segundo André Luiz, é o que ainda existe em nós. Então a obra é dentro de nós. Joana de Ângeles, obra Triunfo Pessoal. Reconciliai com os vossos adversários enquanto estáis com eles a caminho. E ela termina dizendo: os adversários são internos. Feita a transformação interna, essa reconciliação que começa com
o auto-perdão, o auto-amor. Eu não posso me condenar por uma coisa do meu passado recente ou remoto que eu não sabia fazer diferente. Naquele momento era o que eu sabia fazer e fiz da melhor maneira que foi possível. Se hoje eu já consigo fazer diferente, eu faço diferente. E amanhã, melhor ainda, e assim por diante. Então, a melhor forma é a nossa mudança interior, sem forçar a barra com quem quer que seja. O exemplo arrasta. Os espíritos obsessores que tanto culpamos em tempos atrás, hoje sabemos. Com a renovação planetária, estão sendo retirados do planeta. Porém, os conflitos internos cresceram dentro de nós. Não poderia ser mais cirúrgico, porque nunca fora externos adversários. Hoje nós estamos frente aos nossos próprios demônios e querendo transferir, já que não tem os desencarnados, transferir para outros encarnados, como nós colocamos no livro. Existem obsessões de encarnados para desencarnados, onde o encarnado obsedia o desencarnado. E, ao mesmo tempo, de encarnado para encarnado. Nós sabemos disso. Agora, a obsessão de desencarnado para encarnado somente quando os desencarnados encontram as matrizes nos encarnados, que era menos de 1%. E agora, se todos os que estão contrários às leis foram retirados do proscênio, da atmosfera astral, nós estamos diante dos próprios demônios, cada um encarando os seus. E não adianta transferir para outro. E quanto mais transfere, mais para o abismo vamos e mais confliteados ficaremos. Então, se está eclodindo algo em mim, eu preciso reconhecer esse algo que está eclodindo. Deus não é carrasco. Se algo aconteceu fora para que houvesse a eclosão, é o acolhimento dessa eclosão. E saber que é o que tenho. E vou ressignificar, sublimar, amar incondicionalmente esses conteúdos. Só assim conseguiremos transmutá-los. Este seria o momento certo destas almas do passado ressurgirem? Não há outro momento. Ou nós fazemos isso agora, e quem está recusando a fazer está sendo retirado do planeta também, os encarnados. Então, cada um está sendo colocado diante do seu patrimônio. Ou nós encaramos com tranquilidade esse patrimônio sem culpa, sem nos sentirmos envergonhados, conforme Leon Denis, Joana de Ângeles. Olhar com naturalidade o nosso patrimônio, as nossas ovelhas, e convidá-las para o festim. Agora eu preciso construir a ambiência do festim, vesti-las com a roupa nupcial e trazê-las para o gozo do seu Senhor. Esse é o momento. Almas que estão aparentemente resolvidas retornam para a sua libertação. Não está bem clara a pergunta, mas isso, eu entendi que almas que aparentemente não resolvidas retornam para a sua libertação. É exatamente isso. Então, almas do mesmo espírito, porque agora a que está no comando, resolvendo-se, pode ceder lugar à manifestação de outras e de mais outras, para que o espírito tenha, numa só existência, às vezes, a vivência de 100 encarnações. Ainda sobre o médico interno. Ele diz que aconteceu, ele fala
do diagnóstico. Ele diz do que aconteceu. É uma pergunta. Diz. Ele fala do diagnóstico? Fala. Ele orienta? Orienta. Ele preceitua? Preceitua. Ele cobra mudanças? Sim, sem dúvida, senão não haveria cura. Ele dá chá de cadeira? Muitos. Qual o diálogo que ele tem conosco? Pode detalhar? Sem dúvida. Então vamos lá. Esse médico interior, no próprio corpo, é o Deus em nós. Só que ele sabe atuar no comando das forças vitalizadoras do próprio corpo. É a nossa onipresença, a onisciência do ser imortal. Então, por intermédio do comportamento celular, ele pode passar inimagináveis ensinos. Ele vai dando dicas das necessidades do corpo, das necessidades dos instintos, das sensações, das emoções, dos sentimentos, das inteligências. E a alma se atenta, aprendendo a ouvi-lo, percebe nas manifestações do próprio corpo biológico ou de cada setor nesse corpo em particular, dos vários matizes do corpo perispiritual, tanto dos elementos da subconsciência e da inconsciência. O tempo todo, ele está fazendo o que você falou aqui. Ele diz o que aconteceu. Se eu quiser saber o que aconteceu, ele informa. Ele não tem segredo para com seus filhos. Agora pede preparo para as revelações, conforme Miramês. Ele fala do diagnóstico, sim. Conforme vemos lá, o diagnóstico de André Luiz, por Henrique de Luna, na obra Nosso Lar, é lamentável que você chegaste aqui pelo suicídio. Então ele diz, se quisermos saber, ele fala. Se é um autocídio, ou se é um autossuicídio, ele fala ou algo semelhante, ou o que for. Ele orienta sempre, basta querermos ouvir. Ele preceitua, ele receitua ou faz alguma receita, sim, e preceitua também. Ele cobra mudança? Ele não cobra, ele exige mudança. Senão, ele deixa o anjo da dor até a gente fazer as mudanças. Ele dá o chá de cadeira? Dá. A gente pede, mas não executa. Pede de novo, ele faz de conta que não ouviu até a gente lembrar que ele já enviou a orientação e dá o chá de cadeira quase sempre, porque ele envia muita informação e nós temos pouca atuação. Qual o diálogo que ele tem conosco? Então, no silêncio dos nossos pensamentos, nas imanências das emoções, em todos os setores do ser e do saber, ele vai comunicando-se, enviando os seus bilhetinhos. Pode detalhar? Já detalhamos. Mais detalhado, vamos consultar esse médico interior. Basta interrogar. Para Divaldo Franco, Joana pediu. Ele queria a resposta, pergunte para o seu perispírito. E após 2 meses de interrogação ao perispírito, ele respondeu, você precisa perdoar, você está magoado. Mas com quem? Com você mesmo. Zona de conflito é a zona de conforto. Fato incontestável. Então, zona de conflito é a zona de conforto, onde eu quero que o outro muda sem que eu faça a minha própria mudança. Onde mora o espírito considerando e reconhecendo minhas vivências. Crio minha realidade no campo do espírito. Bem que você colocou aqui no campo do espírito com E minúsculo.
Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Então, nós somos autores e os construtores do nosso destino, mas os nossos algozes também. E como não há meios de transferir nossa responsabilidade, eu só posso questionar uma coisa ao Deus e ao Cristo internos. O que queres que eu faça? Ou o que queres que eu te faça? Gratidão, Sebastião, entendi. Quando penso negativo, preciso transformar em positivo. Às vezes fica um pouco difícil, então começo a cantar e assim prestando atenção na letra da música. Um meio belíssimo de fazê-lo. O propósito da pergunta foi com os elementos internos. Então vamos lá aqui de novo, já que é com os elementos internos. Então podemos ter todo o conhecimento, podemos já compreender todas as diretrizes. Desta forma, teremos que convencer todos os seres com os novos propósitos. Isso, com os internos, sim. É convencimento pela sinceridade de propósito. Eu uso 4 coisas iniciais. Inicialmente, eu uso a honestidade. A coisa está pegando, não estou vendo solução, estou sendo honesto, estou fazendo um autoexame, reconhecendo honestamente a minha própria ignorância, humildade. Fui honesto comigo mesmo, reconheci a própria ignorância, agora uso de sinceridade, mas sou eu que quero resolver o meu problema. E serei fiel na aplicação dos recursos diretivos e vitalizadores, tanto das diretrizes quanto da matéria-prima. E após essas 4 etapas, aí precisa o propósito. Ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. É o nosso propósito. E depois do propósito, precisa a ação. E na ação, gratidão pela vida, alegria de viver, esperança de melhoras. Em tudo eu dou graças na execução. A alegria de viver a experiência abre os espaços para a interação e permuta. E esperança de melhoras, a esperança que a doce presença do amor traz a matéria-prima e as diretrizes. E tem uma postura, servir pelo prazer de ser útil. Eu não espero gratidão, nem recompensa, nem reconhecimento, nem aplauso. E se a ingratidão, a calúnia vier, serão bem recebidas. Porque são oportunidade de provar a nossa capacidade de tolerância, de compaixão, de perdão e etc. E sempre desejando nesse servir ofertar 2 produtos. O exemplo que arrasta, mas antes dele, a fragrância, o perfume de nossa alma que alivia as dores alheias. Que ao se aproximar de nós, a semelhança do exercício da indulgência que acalma, que atrai a pessoa, quando ela é atraída, ela se acalma, bebendo da nossa energia, sendo permeado por ela, e depois se reergue à luz do nosso exemplo.